E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta manhã sobre Gênesis capítulo 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse, mas a serpente, capítulo 3, versículo 1 diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. O que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A resposta, ela vem da própria serpente. E nós precisamos consultar a serpente, para nós sabermos qual é a resposta. E, às vezes, nós precisamos ter ouvidos para os nossos adversários, para os nossos inimigos, para os nossos obsessores, porque, às vezes, a chave para os nossos problemas estão neles. Conhecê-los pode revelar muito sobre nós mesmos. Porque tira as lentes de fantasia que nós temos acerca de nós mesmos. Aquelas lentes de fantasia que nós temos acerca de nós, elas aparecem, elas saem. A palavra diz, a serpente pergunta, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Agora, impressionante que quando você vai aqui no capítulo 2, no versículo 9, diz, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vem a mulher e disse que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Você já percebe que tem uma coisa errada aqui. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Agora a mulher já coloca a árvore no meio do jardim. Isso já começa a perceber que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal já estava no centro das atenções de Eva. Ela já estava sendo seduzida por aquele fruto. Agora, existia ali
milhares de árvores, centenas, milhares de árvores. Mais uma, que era a árvore da vida, que a mulher podia comer. Ela só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos ver então, vamos consultar a serpente. O que é esse negócio de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então disse a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Este é o projeto da serpente. Ser Deus. Quando você vai lá no Isaías capítulo 14, o que está escrito lá em Isaías capítulo 14? Vamos ver Isaías capítulo 14. Aqui no versículo 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó estrela da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, porque tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, pois subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que está dizendo? Ele diz, eu subirei, me exaltarei, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele está fazendo o caminho inverso que o Senhor fez. Qual o caminho que o Senhor fez? Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele quer fazer o caminho inverso do que o Senhor fez. Enquanto que o Senhor desce, ele quer subir. Enquanto que o Senhor se humilha, ele se exalta. E o diabo, a serpente, ele quer que nós caiamos neste laço de querer ser Deus. A palavra conhecimento, como diz a árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra conhecimento no português é tomar ciência. Mas conhecimento, no contexto hebraico, é estabelecer, é definir o que é o bem e o que é o mal. O que é o bem e o mal? O que é o pecado? O que é o pecado? Nesse momento, entra aquela pergunta, aquela afirmação, o que é pecado para mim, pode não ser pecado para você. Não é isso? Aqui entra o relativismo. Em Isaías, capítulo 5, no versículo 20, diz assim, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Quando Deus fala que isto é bem e isto é mal,
e aquilo é mal, eu digo, não, Senhor. Não, é relativo. Eu digo, eu não concordo. Quando eu digo isto, que eu não concordo com Deus, quando Ele diz que aquilo é bem e aquilo é mal, eu digo, eu não concordo, eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. É igual jogar xadrez. E cada das peças do xadrez tem um jeito de você mover. Aí, eu vou mover a peça, vou jogar um xadrez com você, e eu vou mover a peça, o cavalo, em L. Eu não sei como me move, não sei jogar xadrez. Em L? Não, eu vou mover então em diagonal. Aí você diz, não, Zé Maria, não é assim. Não, eu quero assim. Aqui as regras são minhas. Eu que determino as regras, eu que determino as leis. E quando eu não concordo com Deus, com as suas regras, com as suas leis, eu me torno um adversário. Sabe o que é diabo? É adversário. Eu me torno um diabo. Se não concordo, me torno esse adversário. Lá em Romanos 1:22 diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Agora eu pergunto para você, é possível você discordar de Deus? É possível você fazer suas próprias regras? Estabelecer as suas próprias regras? É possível. Agora, é possível fazer isso para sempre? É? Não. Porque Deus disse, porque se você comer, você vai morrer. E esse morrer também está no sentido de não dar continuidade, de não conseguir sustentar até o fim. O que é queda espiritual? Queda espiritual não é errar. Pois errar, você pode errar de várias formas. Você pode errar por ignorância. Você não sabia das consequências do que você fez. Você pode errar por imperícia. Você pode errar por imprudência. Você foi imprudente. Queda espiritual é não aceitar as regras que Deus colocou. Queda espiritual tem a ver com prepotência, com orgulho, com soberba e com rebeldia. Outro nome para a árvore do conhecimento do bem e do mal, livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal é buscar alternativas contrárias que Deus colocou. É buscar autonomia para decidir. Autonomia para buscar as suas próprias regras. Autonomia para formar as suas leis. Eu te pergunto, o que foi que seduziu Eva? A palavra de Deus diz assim, que vendo a mulher, que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Esse negócio de desejável foi impressionante no coração de Eva. Agora, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela continua existindo até hoje. Agora, onde ela está? Lá em 1 João diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. O que é soberba? Soberba é manifestação do orgulho, é pretensão. Quando você vai lá para Mateus capítulo 4, a semelhança das tentações que Adão e Eva tiveram no jardim, Jesus também teve a mesma tentação. O diabo chegou perto do Senhor e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E coma. Concupiscência da carne. Desejos da carne, que estão relacionados com o sexo, com a bebida, com a comida. E o diabo foi lá naquele ponto frágil da humanidade de Jesus e disse: come, mata a tua fome, você está com fome. E a palavra também disse que o diabo o levou à cidade santa. E o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. O diabo levou Jesus na cidade santa, no pináculo do templo. O povo lá embaixo adorando, buscando a Deus, buscando o seu Messias. E o diabo falou: lança daqui abaixo, desça como um paraquedas, assim, ó. Vai descendo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão te reconhecer na hora que você está vindo do céu. Concupiscências dos olhos. Você vai ser reconhecido. Você vai ter poder, você vai ter autoridade. E o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse, e o diabo é tão ousado, tão petulante, tão arrogante, que ele chegou perto do Senhor e ofereceu o segundo lugar no reino dele. Porque ele disse: se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo e a sua glória. E Jesus diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Agora, exemplos de árvores do conhecimento do bem e do mal, nos nossos dias. A televisão e a internet é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. A televisão e a internet é somente o mal? Não. Tem o bem. Então, eu preciso de discernimento, eu preciso de um parâmetro para definir o que é bem e o que é o mal. E Jesus, lá em João 14, diz: santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Então, o parâmetro que você vai usar para definir o que é bem e o que é mal, é a verdade. O que você vai olhar na internet? Você pode trabalhar na internet. Agora, quantas pessoas hoje... Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. A pornografia, ela está destruindo a igreja no mundo. Tem muitos cristãos, muitos filhos de Deus metidos para dentro da pornografia e ainda levando os filhos juntos, porque são mau exemplo para os filhos. Quantas pessoas estão metidas nesse negócio de pornografia?
E a mente já está cauterizada, porque não sente nem culpa mais. Não sente mais pecado, sente que não é pecado. Eu que vou definir o que é bem e o que é mal. Mas ai daquele que faz do bem mal, ou do mal bem, daquele que faz do azedo doce, da luz trevas e das trevas luz. Mas você quer saber qual é o parâmetro de Deus para você usar a internet, usar a televisão? Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quantos casamentos estão indo à ruína por causa da pornografia? As roupas. Como é que eu devo usar as roupas? Aí tem uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso usar roupa curta? Eu posso usar uma calça apertada? Eu posso usar uma calça larga? Eu posso usar uma blusa decotada? Você precisa da verdade, do parâmetro de Deus, que é a verdade. Então, como usar as roupas? 1 Timóteo 2,9 diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, os homens também, se ataviem com modéstia, com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. A árvore do conhecimento do bem e do mal está na bebida. Chega um irmão para você e fala assim, você está virando um alcoólatra. Diz, não acho. Você dá a sua definição, o que é bem e o que é mal. Quantos estão se perdendo na bebida? Porque eles têm a arrogância de julgar por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. O trabalho, as finanças, a religião é a maior e mais mascarada e sutil de todas as árvores do conhecimento do bem e do mal. Você pegar e dar um sopão para os pobres, lá no viaduto, debaixo do viaduto, na madrugada. Isso é bem ou é mal? Pode ser bem, mas pode ser mal. Pode ser como cozer folhas de figueira para cobrir a nudez, o que Adão e Eva fizeram no jardim. Foram como pegar folha de figueira e cozer e cobrir a sua nudez. Pode ser uma forma de compensação, de aliviar a culpa. Lá em 1 Coríntios, diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, você pode distribuir todos os seus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você para pensar que disposição impressionante deste homem de dar a própria vida para ser queimado, de distribuir todos os seus bens, mas pode ser o mal. Na política, esse mês nós passamos uma aflição muito grande. E nós estávamos conferindo
as redes sociais para ver se haveria ou não uma intervenção militar no nosso país. E nós estávamos lá clamando por uma intervenção militar. Por que nós não clamamos a Deus por uma intervenção de Deus? Por quê? Deus é muito maior do que os militares. Deus é muito maior, muito mais poderoso. Quando você vai lá para Isaías 45, eu tenho uma profecia aqui que eu fiquei muito impressionado esses dias, quando estava meditando aqui. No capítulo 45, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Sabe o que diz? Para descingir os lombos dos reis. Sabe o que é descingir? É provocar incontinência fecal, que é uma incapacidade de controlar a eliminação das fezes. E o Senhor disse isto no ano de 739 a.C., 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos depois, aqui no livro de Daniel, diz assim, capítulo 5, Daniel, Beltesazar, o rei da Babilônia, estava numa grande festa. Uma festa com milhares de pessoas. E de repente, na madrugada, apareceu uma mão, como de um homem, escrevendo na parede, com letras de fogo, dizendo assim, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que Daniel deu a interpretação. Pesado, pois fostes na balança e achado em falta. Pois foi dividido o teu reino e dado aos medos e os persas. Naquela mesma madrugada, Babilônia estava segura, porque era uma fortaleza impressionante, intransponível, e passava um rio por baixo de Babilônia. Ciro, o qual Deus já tinha profetizado para ele 200 anos, ele desviou o curso do rio e abriu o canal do rio, e eles passaram ali por baixo. E quando Babilônia acordou, já estava dominada pelo Império Persa. E aqui diz assim, no capítulo 5, versículo 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro na caiadura da parede no palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os pensamentos se turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram, provocando uma incontinência fecal. E a junta dos seus lombos se fecaram, e os seus olhos e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe quantos anos o Senhor profetizou que isso aconteceria? 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de, ou melhor, 200 anos antes de Ciro nascer. Você quer uma intervenção militar ou você quer uma intervenção divina? Irmãos, quando você vai para o livro de Gênesis, aqui, dessa atitude de Adão e Eva, de tomar daquele fruto e comer, Deus faz 4 perguntas aqui em Gênesis, para Adão e Eva. A primeira pergunta,
E chamou o Senhor Deus a Adão, ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Queridos, quando eu faço essa pergunta, quando eu faço uma pergunta, é porque eu não sei a resposta. Mas quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer que eu volte e pergunte para mim mesmo. Deus quer que eu me volte e me pergunte para mim mesmo. Porque Deus não sabia? Deus sabia. Aqui no Salmo 139, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Agora tem a segunda pergunta. Vamos ver a segunda pergunta que Deus faz para Adão? Quem te fizeste saber que estavas nu? Quem te fizeste saber que estava nu? Quem é que fala contigo? Quem é que fala com você o que é certo e o que é errado? Qual é a voz que você está ouvindo? Agora eu estou fazendo essa pergunta para você. Porque Deus está fazendo para nós essa pergunta. Quem é que fala com você? Quem é que te fala que o que é certo e o que é errado? Qual é a voz que você está ouvindo? Quem é o teu conselheiro? Quem que te aconselha? Deus queria levar Adão para dentro de si mesmo e avaliar a sua própria vida. Aí Deus de novo faz a terceira pergunta: comestes da árvore que eu te ordenei que não comestes? Essa pergunta tinha um objetivo de fazer com que Adão e Eva pudessem avaliar as consequências das atitudes que eles estavam tomando naquele jardim. Agora vem a quarta e última pergunta. Que isto que fizeste, Adão? Não é assim que nós falamos para os nossos filhos? Quando eles fazem uma coisa errada e vem todo estramelhado, todo estragado, machucado, e você diz: que isto que você fez? Não é assim que falamos com eles? Agora, esse negócio de fazer perguntas é muito próprio de Deus. Quando você vai, aqui ainda no Gênesis, no capítulo 4, Deus faz 4 perguntas para Caim. A primeira: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante, Caim? E o Senhor fala a segunda: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E ele faz de novo: onde está teu irmão? De novo: que fizeste, Caim?
Para agora. Para agora. E pergunte, deixa Deus fazer essas perguntas e você vai responder. Comesses do fruto que eu te disse para não comer? Onde você está? Quem te fez saber que estava nu? Que é isto que tu fizestes? Sabe por que Deus faz essas perguntas? Porque Deus quer nos dar uma nova chance. Deus quer nos dar uma nova oportunidade. Deus quer nos resgatar. Sabe? Às vezes você pensa que o tempo e o espaço pode apagar as suas transgressões. Eu quero dizer para você que um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Alguém uma vez fez uma conta lá, quanto que representa para Deus 1000 anos? E ele fez a matemática e ele descobriu que 1000 anos para Deus é como para nós, é como fosse 0,24 segundos, milésimo de segundos. É 1/4 de um segundo. Então o pecado que você cometeu há 20 anos atrás é como se estivesse presente aos olhos deles agora. E não acredite você que o tempo vai fazer calar e apagar a culpa e o pecado. Você precisa andar na luz. Você quer ser restaurado? A palavra restauração acompanha 3 outras palavrinhas. Se elas não estiverem acompanhadas dessas 3 palavrinhas, a obra não será completa na sua vida. Arrependimento, confissão e restituição. Você precisa se arrepender. Você precisa restituir. Você precisa confessar e restituir. E eu quero dizer uma coisa para você, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. O que você semeia, você vai colher. Tenha certeza, essa é a lei da semeadura. Você precisa se arrepender. Conheci uma história de uma irmã. Essa semana eu fiquei muito tocado com essa história dessa irmã. Que ela perdeu o marido e perdeu a filha. E ela disse, Senhor, a partir de hoje eu te estabeleço e faço o Senhor como meu marido. Passaram-se os anos, ela criou o filho que ficou um filho, formou o filho. E o filho ia se formar na terça-feira, e no domingo à tarde ele estava deitado no sofá, estava triste. E a mãe dele perguntou, por que você está triste? Eu falei, sabe, mãe, nós somos 16 alunos, 16 formandos na faculdade de odontologia do Rio de Janeiro. Eu sou o único que não tem um pai dentista ou uma mãe dentista. Aquela mãe olhou para ele e disse, se ajoelha aí e peça perdão a Deus. Porque é melhor você ter Deus como seu pai do que ter um pai dentista.
É melhor você ter Deus como seu pai do que ter milhares de dentistas. Aquele moço chegou na terça-feira, formou-se. Quando foi na segunda-feira, meio-dia, o telefone tocou. E a mulher atendeu. Diga aqui, eu gostaria de falar com fulano. Ele disse, não está. Ó, diz para ele que o Ciro ligou e que eu gostaria de falar com ele. Eu dei o recado para o menino. Foi, Ciro? Ciro é meu professor. Ciro é meu professor. E ele foi lá no outro dia, chegou lá, teve uma entrevista com o doutor Ciro, voltou para casa. E a mãe dele, e aí, o que foi? Falou, mãe, a senhora sabia que a senhora está falando com o professor de odontologia da faculdade do Rio de Janeiro? Nós temos um pai. Nós temos um pai que cuida de nós. Nós temos um pai que cuida de você. Agora, você não precisa comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque tem a outra árvore, a árvore da vida. E Jesus é a árvore da vida. A Bíblia fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. O que significa isso? Ele é o primogênito? Alguns dizem, está vendo aqui? Ele foi criado. Não. É que Ele tem a prioridade e a soberania sobre toda a nova criação de Deus. Ele é o cabeça de uma nova raça. Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. A palavra de Deus diz que nele tudo subsiste. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A Bíblia diz que nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Volte-se para Ele, porque Ele é a árvore da vida, e porque nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer o conhecimento? Você quer a sabedoria? Você não precisa da sabedoria do mundo. Você pode ter a sabedoria desta árvore da vida, que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É provável que você terá que dar uma resposta para Deus. Onde estás? Quem te fizeste saber que estava nu? Agora vem uma pergunta mais direta, mais viril. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comestes? Você fez? Que é isto que você fez? Que é isto que fizestes? A Bíblia fala que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas aquele que muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, de repente, será quebrantado sem que haja cura.
abriu-se uma porta de legalidade entre o povo de Deus para o pecado. Porque o relativismo está tomando conta da igreja. Porque eu que vou definir o que é certo e o que é errado. Eu quero dizer para você que tem um parâmetro para definir o que é certo e o que é errado na tua vida, o que é bem e o que é o mal. Jesus disse: santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.